A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição que tem por nome A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. É a segunda lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. A Igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós entendemos que modelo é algo a ser copiado, é algo que nos apresenta um padrão, né? A Igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecoste, conforme nós vimos na lição passada, ela estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. O seu testemunho e o modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta e fizeram dela, então, um modelo notável de comunhão, amor e poder espiritual. Assim, ela se estabelece, então, como um modelo a ser seguido. E é isso que nós iremos ver ao longo dessa lição. Os objetivos dessa lição são: 1. Explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. 2. Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. 3. Aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42, que nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática nos diz: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, versículos do 37 ao 47, que nos diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. Por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte. Sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos, essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja
cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. Tópico 1. Uma igreja com sólidos alicerces. Subtópico 1. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém é uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. O texto está dizendo que Jesus, antes de ascender aos céus, ele deu mandamentos aos apóstolos que escolhera. E entre esses últimos mandamentos de Jesus, antes de ascender aos céus, está Mateus 28, 19, 20, quando Jesus ele vai dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ao longo do estudo dessa revista nós vamos ver a igreja de Jerusalém, a igreja dos primitivos cristãos, trabalhando em obediência a esse mandamento, né, cumprindo o ide do Senhor. Veja que Jesus ele disse ide e ensinai, batizando-as, mas depois ele vai repetir a questão do ensino, dizendo ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ou seja, há uma continuidade, né? Depois de batizado, ainda continua se ensinando, né, para que aqueles que foram batizados guardem, ou seja, mantenham, né, as coisas que Jesus havia então mandado. Subtópico 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. O título desse tópico é Uma igreja com sólidos alicerces. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o alimento que nos fortalece, que nos mantém firmes. Jesus, ele compara a pessoa que se deixa ser doutrinada pela palavra com uma casa com sólidos alicerces. Quando ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja que uma igreja formada por pessoas, né? Então uma igreja formada por pessoas que se deixam ser doutrinadas pela palavra, né? Então ela é uma igreja formada por pessoas comparáveis a essa casa, né? A casa que foi edificada sobre a rocha. Então é uma igreja alicerçada na palavra de Deus e, portanto, uma igreja que se mantém firme diante das dificuldades, das adversidades que possam surgir. Também ali fala sobre que os apóstolos eles aprenderam de Cristo
E a igreja primitiva aprendeu dos apóstolos. Então os apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos, nada mais é do que a doutrina que eles receberam de Cristo. Eles receberam o ensinamento de Jesus e agora eles estão transmitindo esse ensinamento à igreja. Então quando a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, ela automaticamente está então também perseverando na doutrina de Cristo. Um exemplo de um apóstolo reproduzindo o ensino de Jesus é quando, por exemplo, Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então veja que aquele que apenas sentir algo contra o seu irmão, aquele que odiar ao seu irmão, ele será então condenado como se fosse um assassino. É o que Jesus está dizendo aqui, né? E veja que João, o apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, ele vai falar em 1 João capítulo 3, versículo 15, ele vai reproduzir esse ensino de Jesus quando ele diz: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então aqui, um exemplo, né, dentre muitos outros que poderíamos citar, de um apóstolo reproduzindo então e passando adiante, passando para a igreja um ensinamento que ele recebeu de Cristo. Subtópico 3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há uma atividade, mas sem calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. O comentarista está explicando que a palavra comunhão vem de uma palavra grega, koinonia, que se refere às relações interpessoais e que, portanto, perseverar na comunhão é o mesmo que se dedicar à construção de bons relacionamentos. E realmente nós precisamos estar em perfeita comunhão com nossos irmãos para que a nossa adoração seja aceita por Deus. Veja que em Mateus capítulo 5, versículo 23, ali Jesus ele vai dizer que, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja que então aqui Jesus ele está dizendo que se nós tivermos alguma desavença com o nosso irmão e formos apresentar uma oferta ao Senhor, o que seria essa oferta? Oferta, qualquer coisa que eu fosse fazer em adoração a Deus, né? Eu então teria que deixar essa oferta, não apresentar a oferta para Jesus e primeiro ir lá e me dedicar à construção de um bom relacionamento com o meu irmão. E depois disso, depois que eu me reconciliei com meu irmão, que eu estou com meu coração limpo de mágoas e ressentimentos, aí sim é que eu posso apresentar a minha oferta para Jesus e ela vai ser aceita. Ali também está dizendo que a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. E menciona ali 3 exemplos. Eu quero mencionar, falar sobre um deles,
que é em Atos 12, no versículo 5, quando a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, e se dedicava à oração. E eles oraram por Pedro, em Atos 12, versículo 5 em diante, que nos diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Veja que na situação ali, Pedro, ele já tinha sido preso uma vez, e o anjo foi lá e soltou ele. Dessa vez, Herodes prendeu ele, e para ter certeza de que ele não iria conseguir fugir, ele colocou 4 quaternos de soldados, ou seja, em turnos, 4 soldados iriam cuidar para que Pedro não fugisse. E 2 soldados algemados nele, um de cada lado, e 2 na porta. Mesmo isso não adiantou. A igreja orou, ouvindo a oração da igreja, Deus enviou o anjo, e o anjo foi lá então e soltou, né? Então, veja que a importância, né, de nós orarmos uns pelos outros. E esse é um dos muitos exemplos que se tem aqui no livro de Atos de oração, né, da igreja de Jerusalém. Tópico 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Subtópico 1. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Depois que Pedro termina o seu sermão em Atos 2, aqueles que ouviram e compreenderam a palavra e decidiram então seguir a Jesus, perguntam, né, em Atos 2:37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E Pedro vai responder então: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro, antes de falar do batismo, ele vai falar do arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, ou seja, primeiro arrependam-se, né? E depois de arrepender-se, né, cada um seja batizado em nome de Jesus. Então, para que haja o batismo, é necessário primeiro haver o arrependimento. Veja que ali em Mateus, capítulo 3, versículo 1, vai falar ali sobre João Batista, né, que também falava isso. João Batista, o que batizava, e ele apregoava: arrependei-vos, né? E vai dizer ali em Mateus 3, versículo 1, dizendo que naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, sempre que se fala de batismo, se fala antes de arrependimento. E o próprio apóstolo Pedro, ele vai depois, quando ele vai fazer um outro sermão, ele vai dizer em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, veja que aqui ele está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, é necessário arrependimento e conversão, né? Arrependimento e mudança, né? Para que a pessoa seja batizada. E o batismo, será que o batismo ele é realmente algo obrigatório para a nossa salvação?
Nós já lemos Mateus 28, 19, onde Jesus diz: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos também registra o Ide do Senhor, essa ordenança de Jesus, dizendo lá em Marcos 16, 16, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui apresentando o batismo como algo necessário à salvação. E o apóstolo Paulo, quando ele vai explicar que a salvação agora não é somente para os judeus, mas para todo aquele que crê em Cristo, ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos quantos fostes batizados. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós que fostes batizados, sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, para entrarmos nessa promessa, para nos tornarmos herdeiros conforme a promessa, é necessário, então, o batismo. Então, o batismo ele é necessário porque ele é uma confissão pública de fé. Quando eu estou me batizando, eu estou declarando publicamente que dali para frente a minha vida vai estar em conformidade com os princípios e os mandamentos de Jesus. Subtópico 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primitivos cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. A ceia é uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Em Lucas 22, 19 e 20, nós lemos: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Veja que ele disse: Fazei isso em memória de mim. Então a ordem foi dada por ele de nós fazermos isso em memória dele. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então ele falou do corpo dele que foi dado por nós e também do sangue que foi derramado por nós. Então na ceia nós lembramos que aquele sacrifício, nós estamos declarando que aquele sacrifício feito na cruz por Jesus, que ele foi feito por nós somos participantes daquele sacrifício. Será que nós podemos tomar ceia sozinhos, isolados da igreja? Não, porque ceia é comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, nós lemos: Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o corpo de Cristo é o quê? É a igreja, somos nós, os irmãos. Então a ceia é a comunhão entre nós. Ainda segue no versículo 17 dizendo: Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então também na ceia eu estou declarando que eu estou na comunhão da igreja. Comunhão é participação. Por exemplo, uma pessoa que aparece uma vez no mês, só no dia da ceia, será que ela está realmente em comunhão na igreja? Uma vez que comunhão significa participação, quando eu estou tomando a ceia, eu estou dizendo que eu estou na comunhão da igreja, ou seja, que eu participei regularmente dos cultos e das atividades da igreja. Não que eu participei de tudo, mas que eu pelo menos tive uma boa participação ao longo do mês. Também nós não podemos tomar a ceia estando em pecado.
Quando eu estou tomando ceia, eu estou dizendo que estou em perfeita comunhão com a igreja e com Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, depois que ele repete o que nós lemos ali em Lucas 22, 19 e 20, ele também vai dizer que, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele aconselha que nós venhamos a examinar a nós mesmos e pensarmos, será que eu não estou fazendo nada que possa me condenar quando eu comer deste pão e beber deste cálice? Tópico 3. Uma igreja modelo. Subtópico 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais do grego teras e maravilhas do grego semeion são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Veja que ele diz que a igreja de Jerusalém era uma igreja reverente e cheia de dons. E ser cheia de dons era justamente resultado de serem reverentes. Ali diz que em cada alma havia temor. Temor não significa propriamente medo, mas temor aqui tem o sentido de reverência e respeito pelo sagrado. Por eles serem uma igreja que tinha essa reverência e esse respeito pelo sagrado, Deus dotou essa igreja de dons. Tanto que, agora capacitados a fazer a obra, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, conforme em Atos 2, 43. E alguns sinais e maravilhas que aconteciam, nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 14 em diante, que diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então veja a obra sendo feita, né? Eles então sendo ali capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra, e a obra sendo feita e alcançando bons resultados. Mas o começo de tudo isso foi o quê? A reverência, né? A reverência e o respeito pelo sagrado, né? O temor às coisas de Deus, né? Que ocasionaram tudo isso como resultado. Subtópico 2. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. O comentário da revista diz que o acolhimento é uma marca de uma igreja relevante. E realmente o bom acolhimento dos novos membros, a boa comunhão entre os irmãos, são coisas que caracterizam uma igreja
que é comandada realmente por Jesus. Em João capítulo 13, no versículo 34, em diante, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ele vai dizer no versículo 35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja que Jesus está dizendo que nisto conhecerão, as pessoas de fora vão conhecer a igreja de Jesus, né, que eles são realmente discípulos de Jesus, quando eles verem então que entre eles se amam, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amar a todos os meus irmãos é um mandamento, e se eu amar realmente a todos os meus irmãos, aí Jesus vai me ver como um discípulo. Então, se você quer que Jesus veja você como um discípulo dele, ame a todos os seus irmãos. Se você tem dificuldade para amar algum irmão, ore em cima dessa dificuldade, né, para que Jesus possa então reconhecê-lo como sendo um discípulo dele. Subtópico 3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvaram a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. O texto da revista está dizendo que louvar é muito mais do que simplesmente cantar. Deus, ele não quer uma adoração apenas da boca para fora, ele quer ser adorado de todo o coração. Jesus, quando ele fala a respeito dos fariseus que adoravam de forma apenas ritualística, ele vai dizer em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, e ela vai falar a respeito do lugar onde eles adoravam, que era no Monte Gerizim, Jesus vai dizer para ela, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é assim que Deus quer ser adorado, né? Em espírito e em verdade. Não apenas com cantos, com louvores, mas também louvarmos a Deus com nossas atitudes no nosso dia a dia. Conclusão. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que haviam alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Aqui encerramos esta lição. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.